1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Essa doxologia ou adoração que Paulo diz a Timóteo nessa carta, fala muito a respeito de um Deus. Na verdade, eu não quero provar a existência de Deus, e nem preciso fazer isso. Seria um ledo engano falar a respeito, ou querer explicar Deus para alguma pessoa, porque se a gente consegue explicar algo, ele deixa de ser Deus. Deus para mim é inexplicável. Deus para mim ele é inexplicável. Deus para mim é imensurável. Deus para mim é uma dimensão que eu não consigo nem chegar aos pés dele. É o que representa Deus para mim. Mas mesmo assim a gente tem que conhecê-lo, prosseguir em conhecer a Deus. O profeta diz isso, que nós temos que nos aproximar dele e saber quais são ou quais as formas ou as ações desse Deus, a personalidade, o caráter desse Deus. A nível de introdução de hoje, eu quero dar uma pincelada na Trindade. Não vou falar sobre a Trindade hoje, eu preciso de muito tempo para falar sobre a Trindade, mas está aí uma coisa que pega o cristão, ele não consegue definir o que é a Trindade. Quer ver um exemplo? Pergunta para o teu irmão, o que é a Trindade? Uma cidade aqui perto, onde tem um divino Pai Eterno. Beleza, boa, essa foi boa. Se não fosse trágico, seria cômico. Porque a gente tem que entender que o nosso Deus, ele é triuno, Ele não é um ser, É uma comunhão de 3 pessoas desde a eternidade, distintas e na mesma essência. Eu só vou saber o que é a Trindade, ou tentar definir o que é a Trindade, quando eu for um com você. Se eu não for um com você, eu não consigo definir o que é a Trindade. A Trindade é definida a partir desse princípio, a partir do momento em que eu e o Calixto somos um. Eu e você, nós somos um, dividimos as mesmas coisas e se preocupamos um com o outro com as mesmas coisas. O que é ruim para você é ruim para mim, o que é bom para você é bom para mim. Caso contrário, eu nunca vou entender a Trindade. Segundo alguns teólogos, Deus, ele bailava na eternidade passada, e se nós fôssemos lá, nós íamos ver esse Deus triuno, e nós iríamos colocar então, porque Deus é um título que se dá, Deus não é uma pessoa, Deus é um título. Talvez o teu filho é o teu Deus, o teu carro, o teu cachorro é o teu Deus, o teu trabalho, a tua empresa é o teu Deus. Deus é algo que nós intitulamos. Uns acham que é uma vaca. Lá na Índia tem pessoas que acham que vaca é Deus, e aí nós intitulamos. É um título que se dá a alguém, aquilo que a gente faz muito importante para nós. O dinheiro é um Deus. A gente está vendo aí a Lava Jato, a gente vê que o poder e o dinheiro faz com que as pessoas tenham deuses. É muito sério isso. Tudo aquilo que eu atribuo sendo importantíssimo acima de todas as coisas da minha vida se torna um Deus para mim, Como se na eternidade passada alguém visse 3 pessoas dançando e colocasse uma placa de um título sobre ele: Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que nessa comunidade eles têm a mesma essência, agem de formas distintas, mas é um Deus só. É algo não tem como compreender isso na ótica humana, na visão humana. Para nós, se nós cristãos, para os muçulmanos e para os judeus, nós somos politeístas. Eles falam que nós acreditamos em 3 deuses: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm um Deus.
E se eu não tiver uma direção de quem é Cristo para mim, Jesus Cristo, e quem é o Espírito Santo, a primeira conversa que eu tiver com eles mudam a minha cabeça, a minha forma de pensar. Porque ser cristão não é somente cantar, aplaudir, dançar, pregar. Ser cristão é conhecer a Deus, é nos aproximarmos dele e saber quem ele é de fato. Eu não estou apenas vivendo uma tradição dos meus pais, e nem quero. E de contrapartida também eu não sou apenas ligado a uma religião. Religião é uma palavra do latim, é religare, que significa o homem se religando a Deus, e foi Deus que religou o homem com a vinda dele na encarnação em Cristo Jesus. E Timóteo diz ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível. E é sobre esse Deus, imortal, eterno, que a gente não consegue ver com os olhos humanos, que nós já estamos há 2 domingos falando, e esse é o 3º domingo. E na questão da Trindade, tem a pessoa do Espírito Santo, que algumas pessoas pensam que é uma força. Algumas pessoas falam que é um poder de Deus. Algumas pessoas não sabem definir a pessoa do Espírito Santo. Ou uns dizem que é uma energia, certo? Mas o que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo, da pessoa de Jesus Cristo e do nosso Deus? O Espírito Santo, biblicamente, é uma pessoa, que fazem parte desse Deus triuno, desse tripé que forma Deus, dentro da cristandade, dentro do cristianismo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem atributos de uma pessoa, conforme eu ensinei aqui no 1º domingo, sobre essa série de mensagens, que Deus tem atributos que compartilha e que não compartilha. E um dos atributos que o Espírito Santo tem para definir que ele é pessoa, são 3, intelecto, emoção e vontade. Amém? Jesus Cristo, olha, eu vou enviar o Espírito Santo. O Pai vai enviar o Espírito Santo. Ele irá consolar vocês. E Ele vai ajudar vocês a fazerem as coisas que o Pai deseja. Essa é a função do Espírito Santo. Então Ele tem uma função, Ele tem uma vontade. Um exemplo, a gente não mente para uma energia, para um poder. Ananias e Safira mentiu para o Espírito Santo. Pedro disse assim, por que você mentiu para o Espírito Santo? Se ele fosse uma energia e um poder, a gente não mente para poder e para energia. Pedro falou, vocês acabaram de mentir para o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele consegue discernir, são atributos de Deus, conhecer as coisas, saber todas as coisas. Ele consegue saber o que está no meu coração, porque parte da Trindade, dessa comunidade que é Deus, o Espírito Santo, ele tem os atributos também dessa Trindade. A Bíblia diz que, nós entristecemos o Espírito Santo, que quando nós temos um comportamento diferenciado, nós colocamos tristeza no Espírito Santo. Então ele não é uma energia, ele é uma pessoa. A Bíblia fala também dos atributos que só Deus tem. O Espírito é eterno, é onisciente, onipotente e onipresente. É Ele que traz a interpretação da Bíblia. A Bíblia fala que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. É o Espírito que traz a revelação da palavra. É o Espírito Santo que nos revela o que eu estou lendo, para que eu possa aplicar na minha vida. É a inspiração da Bíblia. Jesus disse, olha, portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, e batizem em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Ele não disse somente em nome do Pai, ou em nome de Jesus, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você abrir a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13, eu queria que colocasse esse texto para mim, 2 Coríntios capítulo 13,
nós vamos ver ali a mais conhecida como a bênção apostólica. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, a Bíblia diz assim, glória a Deus, está chegando aqui a imagem, aleluia. 2 Coríntios 13, 14, a graça de Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Olha aqui o Deus se revelando. Então eu tenho que entender, eu só estou dando uma pincelada, eu não vou falar sobre a Trindade hoje não. Eu quero falar sobre a encarnação do Messias, do Deus que se fez carne. Mas eu tenho que entender que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz, a graça do Senhor Jesus, a salvação que o Deus Filho fez, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, que são todos um só, sejam com todos vocês. Você pode dizer amém? Então vejamos isso, né? São seres da mesma natureza, os três em um, como nós somos três. Falei para vocês, eu sou um espírito que habito num corpo e possuo uma alma, certo? Então nós também temos que entender essas questões. Na existência humana, eu me revelo de três formas. Se você não conversa comigo, só ver a minha pessoa, você está vendo a minha imagem. E aí em Hebreus, no capítulo 1, diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo. Oi? 13. Olha lá, 14 ali. Bom. Tudo bem. Mais uma revelação aí, ó, só porque eu estou falando disso. Agora, somente através desse relacionamento, que essa trindade comunitária, comum, esse Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma pessoa, através desse conhecimento desse Deus, através do cristianismo, dos pilares do cristianismo, que eu tenho que entender quem é Jesus Cristo. Amém? Alguns teólogos dizem que Jesus, ele poderia ter sido, só tinha 3 saídas para Jesus. Ele se auto-intitula Deus. Primeiro, ou ele é mentiroso, ou ele é maluco. Uma pessoa sair por aí, imaginou eu saísse por aí dizendo que eu era Deus? Sou Deus. Ou a terceira, ou ele é Deus. Ou ele é mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é Deus. Partindo desse princípio, tanto eu quanto você, nós temos que caminhar e entender por que é que Jesus Cristo, ele encarna, o verbo se fez carne. Os teólogos dão o nome de encarnação. Por que Deus se fez carne? Outra pergunta. Por que eu creio que Cristo é Deus? Mas ele não é o Filho? Ele não tem um Deus o Pai, o Filho? Por que eu tenho que entender esses pormenores, pastor? Para que eu não caia em contradição daquilo que realmente eu creio, certo? O ponto fundamental do cristianismo, para mim entender o cristianismo, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Esse é o ponto fundamental. Eu quero conhecer o cristianismo, é na pessoa de Cristo e na obra que ele realizou. Isso é importante. Isso tem tudo a ver com Jesus como Deus. Porque se Jesus é apenas um profeta enviado, ou se ele não é Deus, cai por terra alguns argumentos que nós defendemos. Por isso a importância de eu ter o conhecimento do Cristo Deus, que encarnou. Amém? O cristianismo tem tudo a ver com amar a Jesus como Deus. Eu sou cristão
porque eu entendo que Ele é Deus. O cristianismo se difere disso. Ou então eu sou um judeu, que só tem Jeová, que na triunidade ou trindade é o Pai. Por isso que eles negaram o Filho, porque eles não conheceram o Filho, e por isso que muitos daqui negam Cristo, porque não conhecem Jesus. Preste atenção, porque Ele é uma pessoa, Ele é Deus. Isso é muito importante. O que nos separa de Deus? O nosso pecado. O meu pecado, o seu pecado, abriu-se uma lacuna, um abismo intransponível. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta doutrinária à igreja em Roma, ele escreve: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vocês não podem mais ter parte com Ele por causa do pecado. O pecado separa, o pecado ele alonga, ele distancia, ele te coloca para fora da presença desse Deus que é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que nós entendemos. E por causa dos nossos pecados fomos separados de Deus, mas a bondade de Deus se revela, porque é um outro atributo. Deus é bom, Deus é misericordioso, e Ele então vem na pessoa de Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha só que coisa interessante, isso é muito importante, né? Jesus não é um homem que se tornou Deus, mas um Deus que se torna homem. É diferente. Não é uma pessoa, segundo, né, o hinduísmo, que vai subindo degraus, alcançando karmas e se tornando divino, como os deuses da mitologia grega, semideuses, que vão crescendo até atingir um nível. Não, não é um homem que se torna Deus, mas um Deus que se fez carne. É diferente. Do ponto de partida teológico, é quase que inadmissível um Deus que se fez homem. Porque Deus, segundo um exemplo, qual era a lei antiga de Moisés? Se uma mulher estava, empresta essa cadeira para mim, querido, me dê aqui. Se uma mulher estivesse menstruada, se ela sentasse na cadeira e ela saísse da cadeira, quem tocasse na cadeira era imundo. É a lei de Moisés. Vocês nunca leram isso na Bíblia? A mulher, no período, né, que ela estava menstruada, se ela sentasse, ela saía da cadeira. Quando alguém tocasse na cadeira, alguém estava imundo. Jesus, ele veio, ele andou com prostitutas, com ladrões, com pessoas indignas, e ele não se contaminou. Olha que diferença de raciocínio, porque Deus é incontaminável. A religião nos contamina, a religião nos coloca para baixo, a religião nos desconstitui. Olha só que coisa interessante. Até teve um consenso para ser definido há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, para definir se a mosca cai na água que é benta, a mosca fica benta ou a água fica podre? Não, é sério, houve um concílio para definir isso. Há muitos anos atrás. O que acontece com a água? Ela se torna benta ou impura? E aí houve discussão. Vocês estão rindo, mas aconteceu isso. Uma definição dos teólogos da época. Aí vem o Cristo, encarna, e é isso que eu quero falar nessa noite, dessa encarnação dele, do Deus. Agora, em João capítulo 1, verso 14, vamos pegar esse versículo para pegarmos de partida para entender o que eu quero participar, ou fazer com que você participe junto comigo, a nível de entendimento. Aquele que é a palavra tornou-se carne.
olha só, e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João aqui, o apóstolo do amor, o mais próximo de Cristo, ao ponto de reclinar a sua cabeça no peito dele, uma pessoa chegada, o apóstolo do amor, que caminhava, esse dos 12 apóstolos, o único que esteve durante a crucificação, porque os 11 fugiram com medo, e ele fica até a crucificação. João, ele tem uma revelação, não somente da pessoa de Cristo, como também do apocalipse, das coisas que iriam acontecer. Quanto mais intimidade, mais revelação eu tenho dele. Quanto mais distanciamento, mais ignorância eu tenho. O que define uma pessoa? Conhecer a Deus, intimidade com Deus. Essa intimidade produz na pessoa o quê? Conhecimento. Intimidade traz revelação. Intimidade, Deus começa a desnudar segredos e revelar particularidades dele em nós. E isso é muito importante. E João começa a ter um discernimento quando ele começa a escrever o Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Olha só que coisa interessante. Agora, para nós definirmos isso, segundo os estudiosos, as pessoas que estudam mesmo a Bíblia, o processo escatológico, apocalíptico, as revelações, as profecias, tudo que fora profetizado no Velho Testamento, na pessoa de Jesus, era impossível Jesus cumpri-las todas. Um exemplo, ele tinha que ser, depois de morto, enterrado em um túmulo, em uma sepultura que ninguém tinha ido antes. Como que uma pessoa depois da morte consegue fazer com que isso aconteça na vida dele? E José de Arimateia tinha um túmulo virgem, ninguém tinha sido enterrado, e ele pega o corpo de Cristo depois de morto e coloca lá dentro. Era impossível Cristo, todas as profecias se cumprirem nele. A maior revelação que Jesus Cristo é o Messias para um judeu, é porque depois que Jerusalém é destruída no ano 70 depois de Cristo, cessou-se, não tem mais, desde aquela época, sacrifício do cordeiro para expiação de pecado. Sabia que o judeu, desde aquela época, não consegue mais fazer esse cerimonial? Não tem mais. Se encerrou ali porque não tem mais o templo. Ele foi destruído. Era um ritual que se fazia do templo. E houve o templo, tanto o tabernáculo de Moisés, depois vem o de Davi, e depois o de Salomão. Depois ele é reconstruído, depois dos exílios, né? E ele é refeito, e no ano 70, depois que Jerusalém é destruída, não tem mais o sacrifício, o processo de quê? De que o sangue do animal fosse derramado para a expiação das pessoas, do pecado. Então, na pessoa de Jesus, as profecias, 1000 anos antes dele vir, 700 anos, 400 anos antes de Jesus, tudo que os profetas anunciaram, elas foram e aconteceram na pessoa de Jesus. Quer ver um exemplo? Primeira profecia, 700 anos antes dele estar aqui na terra, antes da encarnação dele. Se você abrir a tua Bíblia em Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías viveu 700 anos antes de Jesus, e ele diz assim: por isso o Senhor mesmo dará um sinal, a virgem ficará grávida, e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Como que uma criança vai escolher uma mãe virgem para engravidar? Impossível. E essa profecia, 700 anos antes, para todo Israel, para todo aquele povo. E olha, gente, diz o profeta Isaías, vai nascer um menino. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Ele vai nascer de uma virgem.
E nós conhecemos a história. Que Maria, quando recebe a visita do anjo, o anjo fala: você vai ficar grávida pelo poder do Espírito Santo. O mesmo anjo vai até José e fala: olha, sua noiva vai ficar grávida, pode ficar tranquilo, sossegado, porque o que está sendo gerado nela é o poder do Espírito Santo. E quando Maria recebe, ela fala: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela reconhece que o que estava sendo gerado seria o Salvador dela. Ela precisava de um Salvador. Essa é a canção de Maria em Lucas. Isso é muito profundo, irmão. A nível de conhecimento de quem é. 700 anos antes. 700 anos antes, em Miqueias, no capítulo 5, verso 12. Jesus Cristo, embora conhecido como Nazareno, Galileu, ele nasce em Belém. Não lá em Pará, né, irmão? Belém. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês farão mais. Miqueias 5, acho que eu anotei errado. 5:2. Quem falou aí? É isso? 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as clãs da Judéia, de ti virá 700 anos antes, para mim, aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E ele fala: olha, Belém, tão pequena. Belém era a mesma terra, certo? E Belém significa casa de pães, ou casa do pão. Jesus Cristo fala: eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne nunca mais terá fome, e aquele que bebe a minha água nunca mais terá sede. E 700 anos antes de Jesus, o profeta Miqueias vem: olha, lá em Belém vai nascer o Salvador, o Messias, o Redentor. Eu estou falando apenas as profecias da encarnação dele. Oséias capítulo 11, verso 1. 700 anos antes de Jesus vir, nascer, quando Maria está grávida, há um censo, eles tinham que apresentar. Jesus nasce em Belém. Depois que ele nasce, Herodes queria matar todas as crianças. Eles fogem para o Egito. E aí, Oséias, 700 anos antes, ele diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Jesus, ele vai para o Egito com Maria e José. Eles ficam lá um período, até Herodes mandar exterminar todas as crianças que tinham nascido, porque eles queriam exterminar Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante, querido. As profecias cumprindo em Cristo Jesus. 400 anos antes de Jesus nascer, havia uma profecia que quando o menino ele entraria no templo, e isso aconteceu. 500 anos antes de Zacarias disse que ele seria traído por 30 moedas de prata. Zacarias capítulo 11, versículo 12, versículo 13. Sabe o que são 3, 4 séculos? Alguém profetizar e falar: olha, vai nascer um, ele é Deus, ele vai se entregar por nós, e alguém vai pegar e enganar ele, ou entregar ele por 30 moedas de prata, e quando isso acontecer, ele é Deus e ele é o Messias. E Zacarias disse, e eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então, eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Verso 13, e o Senhor me disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as minhas 30 moedas de prata, e as atirei do templo do Senhor para o oleiro. A profecia, que Jesus seria vendido por 30 moedas, e Judas Iscariotes, tesoureiro de Jesus, sabia que Jesus era o Messias, por isso ele se enforca, porque ele tinha certeza que ele estava atraindo o Deus Todo-Poderoso. E aí ele, por 30 moedas, ele coloca um preço em Deus. Cuidado para não colocar preço em Deus.
Deus não é Deus de 10%, Deus é Deus de 100%. Não coloca preço em Deus, não deixa de servir a Deus por causa de 10%. Mil anos antes, Davi disse que as vestimentas de Jesus seriam lançadas sortes. Salmos 22, verso 18. 1000 anos, Davi morre, vive num período 1000 anos antes de Jesus. Preste atenção, querido, é muito forte isso aqui. Ele diz: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Quando Jesus estava crucificado, os soldados romanos lançaram sorte para quem ficava com a roupa de Jesus. Não era uma roupa qualquer. Jesus não era um mendigo. Jesus vestia-se muito bem, ao ponto dos soldados romanos quererem ficar com a roupa dele. Essa teoria que Jesus era pobre, de maré de si, engana-se. Pergunta para o teu irmão: você tem tesoureiro que anda com você o tempo todo? Pergunta para ele. Jesus tinha um tesoureiro do lado dele, a roupa dele os soldados queriam. A gente engole cada sapo aí do povo, irmão. Ele tinha um espírito humilde, é diferente. Humilde, Jesus era humilde, simples, manso. Vamos lá, vamos seguir. 1000 anos antes, queridos, a crucificação é uma ideia que ela não é romana. Ela veio do império anterior, babilônico. 1000 anos antes, 400 anos antes de inventar a crucificação, pegar as pessoas e crucificarem, Davi já anunciara que o Messias seria crucificado. Não tinha crucificação naquela época. Davi, ele fala, certo, no Salmo 22, verso 16, algo muito importante: cães me rodearam, um bando de homens mal me cercou, perfuraram minhas mãos e os meus pés. 1000 anos antes, crucificaram ele. Em algumas versões bíblicas falam que o crucificaram clavando as mãos e os pés. Não havia crucificação, mas havia umas profecias da forma que ele iria morrer, do jeito, aonde ele nasceria, a vida, a forma que ele seria criado. Havia as particularidades. Satanás, querendo identificar, não sabendo quem era, manda exterminar todas as crianças, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo era um tesouro escondido de Deus, que Deus tinha, ao ponto de Satanás dialogar com ele: se tu és o filho de Deus, se lance daqui para baixo. Se tu és o filho de Deus, faça isso. Olha só, queridos, Jesus Cristo sempre foi o Deus encarnado aqui. Diga graças a Deus por isso. 1000 anos antes, Davi profetizou que ele iria ressuscitar dos mortos. Salmos 16, verso 10. 1000 anos, já havia a forma que ele ia morrer, ia ser vendido por 30 moedas, os amigos iriam trair, iriam lançar sorte das suas vestes, tudo ia acontecer. E diz ainda: porque tu não me abandonarás. Esse tripé, Pai, Filho e Espírito, essa comunidade que é Deus. Não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. No terceiro dia, ele subiu e ressuscitou. Não houve decomposição no corpo de Jesus Cristo. Ele chega para Tiago e fala: Tiago, está aqui os furos, toque, está aqui, toque do meu lado. Mas já sou um corpo glorificado, um corpo puro e santo, não houve decomposição, ele ia ressuscitar. 700 anos também antes, Isaías profetiza a respeito disso em Isaías capítulo 53, verso 10 ao 12. Por que tantos versículos, pastor? Para nós termos um entendimento
da encarnação. Aqui é só nível de introdução para a gente raciocinar nessa noite. A gente precisa de informação. Eu não sei dirigir, um exemplo, avião, mas se eu fizer um curso e ter informações, daqui uns dias pegar e fazer uns cursos, e fazer mais cursos, e aprender, eu vou saber tirar um avião do chão. Eu não sei manipular ou remédios, né? Mas se eu fizer cursos e fizer uma faculdade, biomedicina, e começar, eu vou começar a manipular remédio. São conhecimentos que me trazem revelação de quem é Deus, através da pessoa de Cristo, do Espírito, do Pai e da Palavra de Deus. Diga amém. A Bíblia não é um livro só, são 66 livros. É uma coletânea de livros que está no teu colo, que está no teu celular. E os pais da igreja, ao escolherem esses livros, eles começaram a escolher para ter o quê? Uma orientação teológica da revelação do Deus, que é invisível, imortal, sobrenatural. Só que a gente não lê a Bíblia. A gente quer ter o conhecimento de Deus assim, pim. Um pozinho na cabeça, cai na unção do Espírito e levanta. Isso aí não traz conhecimento. Isso aí traz o que? Gozo da presença do Espírito. É diferente. Reteté não traz conhecimento de Deus. É ou não é, irmão? Não traz. Reteté você cai, você ou não cai, ou fica em pé ou não fica. Cada um tem um jeito, mas não traz conhecimento nenhum. São gozo que a minha carne sente com a presença de Deus. Eu posso ficar quietinho, como posso ficar pulando. Quem está entendendo? Diga graças a Deus por isso. Isaías 53, 10. Contudo foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Olha só, parece que Deus tinha vontade de esmagar Cristo, fazer Jesus sofrer. E embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela culpa, que ele foi a oferta pela minha culpa, e daqui a pouco eu vou falar o que é. Jesus assumiu o meu pecado, assumir e pagar a minha culpa, né? Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Olha o verso 11. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento e seu servo. Justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Diga amém. Olha o 13. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Diga graças a Deus. Então essas são as profecias que existiam, e eu poderia pegar inúmeras outras profecias, mas inúmeras, irmãos. Existem muitas outras profecias, mas o tempo não me permite. Então, para mim entender a encarnação do Deus que se fez carne, eu tenho que entender o processo de conhecer a Deus, e saber como é que Deus cria, se revela, e a salvação como que Ele estipulou, como que Ele traz a salvação. Jesus, o próprio Cristo, Ele afirma, Ele sendo Deus. João 6,38, Ele diz o que no Evangelho de João? Ele fala para os seus amigos, Ele fala para as pessoas o seguinte: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade. Ele fala, eu vim do céu, eu tenho pedigree, eu sou diferente. Sabe, queridos, um homem, Jesus se fez carne, e ele vem com essa linguagem, eu desci do céu, e a parte que eu deixei lá, que é minha, que é o Pai, tem uma vontade, se revelou a vontade do Pai, e eu sou um com Ele, como nós temos que ser um, para fazer a obra de Deus, na comunidade dos santos. Quando o Pai espirrou um desejo, porque o nosso Deus é trino, nosso Deus, Ele se revela na trindade, aí, tinha que salvar a humanidade. Aí o filho fala, eu vou pagar o preço, olha lá, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele fala, eu vim do céu, eu não sou ideia da filosofia da religião, eu vim do céu. Então ele se intitula Deus,
E qual foi a causa que causou alvoroço dos judeus? Porque ele falava que ele era Deus. Em João 5,18, ele falava isso e as pessoas, não, é blasfêmia. Nós temos que matar esse cara. Esse cara fala que ele é Deus. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Quando ele sai com essa ideia, irmão, por isso que em João capítulo 1 ele fala, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas quanto os receberam, ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe que muitas pessoas não vivem a vida de Cristo? Porque não conhecem. E aí Jesus, ele cria alvoroço, porque ele fala, eu sou Deus. E as pessoas olham para aquele cara, quem sabe 1,75 m, aproximadamente, segundo os estudiosos, uma cor, mais para moreno, na região a qual Jesus vivia, por causa do sol que castigava a pele. Jesus não é aquele italiano de olhos azuis e barba bem feita, que lá é um Jesus romano, um judeu, ele tem uma pele escura, porque o sol castiga, e a Bíblia fala lá em Isaías, que ele não tinha beleza alguma para que o desejássemos, era indigno dos homens, não tinha beleza física. Jesus era um cara comum, normal, natural, ao ponto que quando Judas Iscariotes o trai por 30 moedas, ele tem que dar um beijo, para identificar através de um beijo, porque se ele fosse diferente, fala, olha lá, aquele lá, ó, aquele lá é Jesus, aquele daquela camisona filé lá, ó. É um beijo que identifica. Jesus era normal, pessoa, gente. E eu quero falar no próximo domingo sobre a humanidade desse Jesus, que para mim é mais contagiante do que ele Deus, mas ele humano, no nosso meio, no meio dos leprosos, no meio das prostitutas, no meio das pessoas amando e exalando amor, entregando-se para as pessoas, coisa que nós não fazemos com o nosso cristianismo, coisa que nós não temos tempo para fazer. Eu quero falar sobre isso semana que vem. Jesus disse claramente que era Deus em Marcos capítulo 14, verso 61. Marcos 14, verso 61. Veja lá o que acontece. Mas Jesus permaneceu em silêncio e em nada respondeu. O sumo sacerdote perguntou para ele: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. Você quer saber, sacerdote? Eu sou. Sim, sou. Eu sou a parte dos três. Só que você não consegue entender, o sacerdote, porque você não tem a segunda parte, ou a terceira parte, melhor dizendo, que é o Espírito. Você não consegue discernir isso. Eu sou. E vereis o Filho do Homem, eu, carne, no meio de vocês, e vocês não percebem que eu estou. E vocês vão enxergar a direita do Pai Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Olha o versículo seguinte, o 63. O sumo sacerdote rasgou as vestes, porque era uma forma do sacerdote dizer que era uma blasfêmia. Ele rasga, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos julgaram Jesus digno de morte. O sacerdote rasga a roupa e fala: blasfêmia! Ele está dizendo que ele é Deus. Por isso que Cristo foi morto, irmão, porque havia um propósito eterno. Além de pagar a nossa dívida e nos resgatar, o Deus que se faz homem, ele tinha que pagar o preço do pecado que Adão transgrediu lá atrás. Você vai entender mais daqui a pouco, fica tranquilo. E Jesus, em João capítulo 8, versículo 46, outra afirmação, que ele era Deus, porque ele fala: eu não tenho pecado. 8:46. 6. A qual de vocês me pedem para acusar algum? Qual de vocês podem me acusar de algum pecado?
Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Ele falou: eu não tenho pecado. Em Lucas capítulo 5, verso 20, Jesus perdoa pecados. Eu não tenho como perdoar o pecado do Calixto, você não tem como perdoar o meu pecado. Nós não temos como fazer isso. Só Deus pode perdoar pecado. Vendo a fé daquele homem que estava sendo seguro na casa onde Jesus estava, descendo um paralítico, Jesus viu o esforço daqueles homens. Ele disse: oh, que coisa maravilhosa, que comunidade. Eram 4 homens segurando um paralítico, que coisa incomum, é como no céu. E quando a gente se assemelha ao céu, perdão de pecado está estabelecido, irmão. Ele fala: perdoado está o teu pecado, paralítico. Porque o nosso mal é o pecado. Nosso mal é a nossa língua. O nosso mal são os nossos olhos. O nosso mal é o nosso pecado que nos rodeia dia e noite. E quando Jesus vê aquela cooperação, alguém comprou a corda, sincronia para descer o rapaz. Eles não fizeram um treinamento, mas estavam sincronizados. Jesus falou: eu estou vendo algo que eu já vi ali. Lá no céu é algo assim, é eu, o Pai e o Filho. É o Filho, o Pai e o Espírito, quer dizer. É eu, meu Pai e o Espírito Santo. Nós trabalhamos desse jeito, nessa sincronia. E quando isso é estabelecido, não tem mais mal. Perdoado está o pecado. Diga graças a Deus por isso. João 14:6. Ele falou: gente, eu vou mostrar o caminho. Falei isso aqui na hora que eu estava apresentando as crianças. Jesus responde para todo mundo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o que leva vocês, é o meu sangue, é o que eu paguei, é o preço impagável, é aquilo que você não dá conta, que a tua inteligência não consegue, que o teu dinheiro não consegue, que as tuas realizações pessoais não dão conta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não entra em outra mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Eu sou a verdade, lá na glória é a verdade, e de mim emana vida. Por isso que ele chega para Lázaro: Lázaro, sai, encontra comigo, rapaz, sai da morte e vem para a vida, porque nele não há morte. Paulo diz aos coríntios: onde está a morte? A tua vitória, o teu arguilhão, aonde está a morte? Porque Cristo venceu a morte, Ele é a morte da morte. Você entendeu isso? Jesus é a morte da morte. Nele não tem morte, mas tem vida. Aí a gente começa a entender por que Ele encarnou. Esse Deus que não é trino, triuno, que não é um ser somente estacionado numa galáxia, num trono, que deixou a gente a revelia aqui, sem saber o que vai acontecer com a política. Engana-se você, querido. Tudo está no controle dele. Aí ele vem. Por que Deus teve que vir? Gênesis capítulo 1: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não diz faça, ele disse façamos. Ele falou para alguém: façamos o homem. Vamos fazer o homem, façamos o homem, segundo nós, aqui, nós, eu, você e o Filho. Espírito Santo, façamos. Filho, façamos um homem como a gente, que vai viver em comunidade. Por isso que a vontade eterna de Deus é que a gente vive em comum. Por isso que a igreja de Atos vivia em comum. Por isso que aquela igreja era diferente. Não estava preocupado com seus smartphones, não estava preocupado com a sua vida, com o que ganhava. Se tinha alguém precisando, eles vendiam a propriedade e distribuíam no meio da igreja. Isso é igreja.
Isso é céu, aqui na terra. Porque para ir para o céu não precisa ir para o céu. Porque a gente ora, vem o teu reino nessa terra, seja feita a tua vontade, como é no céu, faça aqui. Faça agora. Aí Jesus, aquele Adão cai. Aquele ser como eu, você, pequeno, frágil, cheio de reclamações, desilusões, né? Cheio de coisas para se preocupar com amanhã, se amanhã vai ter comida, o que vestiremos, o que comeremos, aquelas perturbações do dia a dia, que afligiram o coração de Adão, que afligem o nosso coração. E de repente vem aquele demônio, Satanás, incorporado em uma cobra, para conversar com Adão, engana Adão, traz uma mentira para Eva, consegue deturpar a verdade através da mentira, como ele faz conosco. Quando você olha para uma imagem na televisão e você sabe que isso atrapalha a tua comunhão com Deus, mas você insiste em vê-la. Aí o homem cai. O homem ele cai, ele consegue se separar de Deus, ao ponto de Deus entrar no jardim e falar: Adão, aonde você está, Adão? Porque no livro de Ezequiel ou Jeremias, se eu não me engano, Jeremias diz que as minhas iniquidades fazem separação entre eu e Deus, me separa. E Deus, cadê Adão? Não, que Deus não soubesse, por ele ser onisciente, ele sabe todas as coisas, mas Deus dá um grito, querendo quem sabe ouvir de Adão: Pai, eu estou aqui, e eu caí arrependido, estou como filho pródigo, e quero voltar para os teus braços. Mas não foi isso que acontece. Ele se cobre da nudez, e ali começa a saga do homem perdido, acabado, destruído. E aí Deus, o que eu vou fazer? Aí vem a questão de Isaías, né? Um dia em que Isaías entra no templo, a gente pensa que aquilo ali é só para Deus trabalhar no coração de Isaías, não, mas ali é uma revelação tremenda. Isaías, ele entra no templo, no dia em que o tio dele morre, o rei, e ele ouve esse Deus que é triuno conversar: quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que vai acontecer? Como que Deus, entre aspas, sem saber o que fazer, mas Deus querendo que nós ouvíssemos, porque Isaías relata isso e transfere para nós, como que Deus clamando: eu quero salvar vocês. E aí o filho, que é Deus, fala: eu vou salvar a humanidade, porque todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Para tratar do problema do nosso pecado, que nos leva à morte, a segunda pessoa da Trindade, humildemente entra na história humana, irmão. Filipenses capítulo 2, aí vem esse Deus tremendo, verso 5 em diante, aí Paulo fala: olha, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Verso seguinte: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar-se. Sabe o que ele faz com toda a glória, tudo aquilo que ele é? Ele falou: não quero me apegar nisso, eu quero ensinar para esse povo algo que eles não conseguem comprar com dinheiro, que eles não conseguem sentir com familiares somente ao redor de uma mesa, porque às vezes família ao redor de uma mesa dá uma tristeza, né, irmão? Verso seguinte: mas ele se esvaziou a si mesmo. Deus se esvazia, irmão. Sabe o que é Deus falar? Eu vou deixar de ser Deus por um tempo. Ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornou-se semelhante a homens. Olha só, se tornou gente, o verbo encarnou.
Isso é o processo da encarnação, uma doutrina do cristianismo. Nenhuma doutrina, nenhuma religião no mundo tem a doutrina da encarnação. O espiritismo não tem a doutrina da encarnação. É o homem, através das suas obras, querendo melhorar a sua postura e reencarnar melhor. Eu pergunto para você, o que uma ameba tem que fazer para reencarnar melhor na outra vida, irmão? Ela não pode dar muita curva, ela tem que ir certinho. Porque se ela der curva, ela vai virar um verminho da ameba. O que uma minhoca tem que fazer para reencarnar melhor, irmão? Parar de comer barro, comer alface. Que a teoria da reencarnação ou da evolução, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo e tornou-se semelhante aos homens. Olha o 8. Aí começa Paulo a falar: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, gente, o Deus que se revela no Pai, no Filho e no Espírito, não era o Pai que tinha que descer, era o Filho, porque o Filho ensina o que é obedecer, porque tem muitos filhos aqui que não sabem o que é obedecer. Quando o pai contraria, ele fica nervoso ou nervosa. É claro que aqui não tem quase ninguém assim. E ele vai e obedece até a morte, morte de cruz. Aí Paulo fala, ele fez tudo isso, e no versículo 9, ele começa a dizer: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. No nome de Jesus não tem nome acima desse nome. Não existe nome mais poderoso. Não, é Jesus. É o Deus conosco. Aí esse Deus encarna. E ele vive uma vida poderosa na terra. Hebreus capítulo 4, verso 15, para a gente ir para a parte final, porque domingo que vem tem muito mais e vai continuar, para a gente conhecer mais quem é Deus. O autor de Hebreus diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus Cristo, como homem, teve todo tipo de provação e tentação, mas nunca pecou. Duas coisas acontecem na cruz. Primeira, ele toma sobre si os meus pecados e os teus pecados, o pecado da humanidade. Por isso que ele dá um grito: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento o meu pecado, o teu pecado, o pecado da humanidade está sobre Jesus. Ele era o cordeiro que estava sendo ali morto na cruz pelo meu pecado, o que eu fiz e o que ainda vou fazer. E o Pai não podia olhar para ele, porque ele tinha o meu pecado, ele não tinha pecado. Isso aqui fala, de ele assumiu o meu lugar. E aí ele dá aquele grito: Pai, eu estou sentindo que eu estou só. Pela primeira vez, eu tenho uma sensação de algo ruim, eu estou mal. Não me desampara. E Deus falou: eu tenho que desamparar você agora, porque agora o pecado do Marcos está sobre você. Segunda coisa que a cruz faz: ele morre pelos meus pecados. Ele toma sobre si e ele morre. Essa conhecida teologicamente como a morte substitutiva. Ele morre no meu lugar. Aonde Deus não foi beneficiado, só nós fomos beneficiados. Por isso que tudo que é meu é dele, não apenas 10%. Só eu fui beneficiado com a morte na cruz. Entenda isso. Ele não deixou de ser Deus, ele se fez homem, morre no meu lugar. Quem é beneficiado? Você ou Deus? Você ou Deus, irmão? Então a ele honra, glória, louvor e admiração.
Nós fomos beneficiados, somente nós. Nós estávamos sendo levados como ovelhas, né, para o matadouro. E ele vem, ele é o cordeiro. Ele fala: eu morro por eles. Eu pago a dívida deles. João capítulo 10, verso 18. Ele diz assim, João 10, 18. Ninguém atira de mim a vida, mas eu dou para minha espontânea vontade. Eu vou morrer na cruz, por minha espontânea vontade. Não foram os judeus, não foram os políticos, não foram ninguém. Eu vou morrer por minha espontânea vontade. Está aí. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Aleluia. Isso é muito forte, irmão. Eu dou para quem eu quero a minha vida. Eu sou Deus. E eu retomo a hora que eu quero. Eu faço o que eu quero. E eu criei o plano de salvação para o meu filho, para os meus filhos, para a humanidade. E essa ordem recebi do meu Pai. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Filipenses 2,8. Nós lemos agora há pouco, vamos ler novamente. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Assim mesmo ele se humilha. Ninguém fica falando: ô Jesus, tem que ser mais humilde. Como às vezes seu pai fala para você que você tem que ser mais humilde. Como às vezes as pessoas falam para mim: pastor, você tem que ser mais humilde. Ele se fez humilde. Diga graças a Deus. E ele fez isso voluntariamente. Isaías 53:5, Romanos 4:25. Coloca Romanos 4:25. Aleluia. E ele foi entregue à morte por nossos pecados. Paulo dizendo: e ressuscitado para a nossa justificação. Aqui nós temos duas doutrinas: a ressurreição e a justificação. Eu não sou justo, eu fui justificado por causa dele. Isso é forte, irmão. Você não é justo, você é justificado por causa de Jesus Cristo de Nazaré, do Deus que se fez carne. Oh, isso é muito forte, para mim é muito forte. Eu entro aqui agora numa dimensão de alegria da alma e do espírito, porque eu sou justificado. Eu não sou justo, por isso que os meus erros são tão grosseiros às vezes, e não são o errar e o não errar que me justifica, mas é Ele que me justifica. Eu tenho consciência disso. Não é eu ser bonzinho para minha esposa, para o meu filho que me justifica, embora eu tenha que ser, mas é Ele que chega para o pai e fala: pai, eu paguei a conta dele, eu paguei tudo de errado dele, e ele é justo porque eu morri no lugar dele. Isso não tem preço, irmão. Isso não tem preço. Não tem preço, não tem preço, não tem preço. Romanos 5:8. O Paulo ainda continua dizendo, Paulo ele teve encontro, ele consegue entender o coração de Deus, mas Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pretérito passado, lá atrás, quando o Marcos não era pregador, o Marcos não era pastor, porque isso aqui é título que a gente coloca na gente. O Marcos era um miserável, Jesus já me amava. Ele me encontrou, irmão, quando ninguém mais me encontrava. Eu não quero te vender religião. Sabe, vai para uma célula, vai para uma célula. Isso aí é coisa, irmão. A gente tem que entregar a nossa vida para Ele. Ficar com a preguiça que nos acumula dia após dia, de não poder fazer nada para Deus. Olha aí, irmão. Demonstrou o amor, Ele morreu. Ele morreu. Eu era pecador, eu estava nas trevas, no lixo. Minha esposa sabe da minha vida, eu não era nada. Eu era um homem miserável.
E o Jesus vai lá e me abraça e me traz para a vida. Ele encarna, ele fala: eu vou morrer por ele. Eu sou eternamente, de eternidade a eternidade, grato a ele. Grato. 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 Grato, 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 grato. Grato a ele porque ele me amou primeiro. Amém? Ele me amou primeiro. Ele substituiu a minha vida. Ele é o único que tira a maldição que eu mereço. Ele leva sobre si o meu pecado. Ele é o único que ressuscitou dos mortos. Pedro não ressuscitou dos mortos. Maria não ressuscitou dos mortos. Dalai Lama não ressuscitou dos mortos. Buda não ressuscitou dos mortos. Maomé não ressuscitou dos mortos. Se você for lá no lugar em que essas pessoas estão enterradas, está lá os mausoléus, os túmulos dessas pessoas. Se você for em Jerusalém, tem lá um túmulo vazio e tem uma placa escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. É o Deus que vence a morte e que mora em nossas vidas. Se a gente pudesse agora, irmão, sair da matéria e ir para a presença do Pai, nós íamos ver essa trindade. É mais ou menos assim, certo? O Pai, o Filho e o Espírito, esse Deus que é triuno, e que Ele salva pelo Filho, cria pelo Pai e mora em nós pelo Espírito. É uma coisa meio confusa, mas que só isso traz vida e vida eterna para todos nós. Baseado em tudo que eu estou te ensinando, queria que você ficasse em pé nesse momento.